polêmica que começou com essa questão da aula inaugural lá na Faculdade de Medicina para Assentados, na UFPEL, e aí já se puxou também a participação da Embrapa nessa jornada de sementes crioulas, um dos debates, né, mas o assunto principal é esse, do assentamento lá em Canguçu, em que também pregava eu não quero usar a palavra ódio, mas quando se fala em combate, Paulinho, vem a palavra ódio. Porque quando tu combate algo é porque tu não gosta de algo. Tu quer o fim daquele algo. Foi muito infeliz a UFPEL. E vamos separar as coisas aqui, né? O chefe da Embrapa foi convidado para ir num evento lá, não promoveu nada. Assim como vai em outros eventos também. Né? Assim como vai. Então não é da Embrapa a iniciativa desses anos, não. Agora, o que tem que ver é o seguinte: a responsabilização do coordenador do curso, esse de medicina, e também da reitoria. A reitoria vai ficar batendo palma para isso aí até quando? Tá o Gideão na linha conosco, presidente Gideão Pereira da Farsul. Eu quero lhe dar um muito bom dia, desde já agradecendo a sua atenção conosco nessa manhã, para debatermos basicamente 3 assuntos, em seguida a gente já fala deles. Bom dia, presidente. Bom dia, Alex Soares, bom dia aos ouvintes da Acústica FM, do teu programa Conexão Rural. É um grande prazer, Alex, mais uma vez, estarmos aí participando contigo. Presidente, vamos começar por esse assunto que a gente já estava em pauta aí, que é essa polêmica em torno de tudo isso aí que eu falei, desses movimentos ainda continuam com ódio do agronegócio, né? Uma coisa impressionante, né? Agora, uma coisa é tu fazer isso no assentamento, outra coisa é fazer dentro de um ambiente de faculdade de ensino, né? Olha, Alex, para nós não é surpresa nenhuma com tudo isso que vem acontecendo, né? Principalmente com o governo que está colocado aí, que parece que também dá força para esse tipo de situação, infelizmente. Agora, quando temos um grupo que tem privilégios, diga-se passagem, porque é uma faculdade dentro da UFPEL, a faculdade veterinária, para assentados na reforma agrária. Eu não sei nem se parece que não tem exigência de fazer vestibular ou algo parecido. Mas, de qualquer maneira, é um absurdo, porque essa semana passada, inclusive nós, Farsul, Federação da Agricultura, largamos uma nota, entre outras várias entidades, de protesto a esse tipo de situação, em que esta gente prega a destruição do agro. Olha, Alex, eu gostaria de me colocar por este prisma, porque se na realidade nós temos um setor da economia brasileira que vai dando certo, que vai bem, apesar das crises gaúchas, que é outro problema, mas é um setor que vai muito bem, trazendo grandes resultados ao país, nem tão grandes resultados assim ao produtor, mas grandes resultados ao país. Tanto é que nós tivemos aqui a Conab anunciando uma safra recorde de 350 milhões de toneladas de grãos, agora há 2 semanas atrás, o que nos surpreendeu a todos. Nós tínhamos até então um conhecimento de 336 milhões, de repente a Conab veio e anunciou 350 milhões, o que significa o sucesso de uma categoria, que é a categoria dos produtores rurais do Brasil inteiro, ou seja, que estão cumprindo todas as funções que lhe competem. Produzem com muita quantidade, produzem qualidade, produzem com respeito ao meio ambiente, diga-se passagem, aí temos uma COP para provar isso, e com grandes resultados para a balança de pagamentos do Brasil. O Brasil hoje, porque parece que as pessoas já esqueceram, nós há 20 anos atrás, 30 anos atrás, estávamos lá de chapéu na mão para o FMI, para podermos comprar petróleo, porque nem para comprar petróleo o Brasil não tinha recurso, não tinha moeda forte, em dólares. E de repente, nesses últimos 20 ou 30 anos, aconteceu este fenômeno, que é o crescimento fantástico do agronegócio brasileiro, que vem demonstrando e provando a toda a sociedade e ao mundo,
Tanto é que o mundo hoje, principalmente os países asiáticos, onde se destaca a China, necessitam desse crescimento da agricultura brasileira para poderem se alimentar lá do outro lado do Oceano Pacífico. Então, na realidade, e o Oriente Médio não é diferente, então, na realidade, o agronegócio vem cumprindo a grande missão que lhe compete. Agora, quando aparecem grupos dessa natureza, que já levaram neste país algo em torno de 70 milhões de hectares, veja bem, e até agora não provaram a sociedade a que vem. Até agora eles continuam pendurados nas tetas do Tesouro Nacional, através do INCRA, seja lá o que for, sempre com benesses, mas a produção que é bom, a eficiência produtiva que é bom, nada. Então, são grupos e ficamos muito preocupados e admirados quando uma universidade federal, custeada com os recursos dos nossos impostos, não é? Ainda dá guarida para este tipo de situação que quer destruir a própria economia que sustenta, inclusive, a própria universidade. Essa é a realidade. Eles pregam o ódio para quem o sustenta. Presidente, só abrindo e fechando um parênteses, como é que a CNA e como é que a Farsul recebeu, digamos, esse distensionamento aí entre Estados Unidos e Brasil, e quando a gente fala desse distensionamento, a gente fala também em alívio desse tarifaço aí. Será que será possível a partir disso, presidente? Olha, realmente, Alex, e estamos vivendo hoje num mundo de muitas surpresas. Tudo que vale hoje não vale amanhã, e vice-versa. Né? Fomos pegos de surpresa pelos tarifaços do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, que tem prejudicado bem mais a indústria nacional do que propriamente o agronegócio, diga-se passagem. Agora, do Trump, né? Semana passada, esta semana, quando eles se encontraram lá na ONU, que disse que se estabeleceu uma certa química entre os dois, mas ontem, segundo o Estadão de ontem, a química não foi exatamente essa, houveram algumas conversações secretas antecipadamente para que isso se produzisse, e evidentemente que nós temos a expectativa de que algumas soluções possam advir. Acontece que achamos que o nosso presidente, o presidente do Brasil, melhor dito, se dispa também de determinadas vaidades que não competem ao cargo e que sente numa mesa assim para negociar o melhor para o país. Agora, é uma grande preocupação com tudo isso que está ocorrendo lá, ocorrendo nessas negociações, porque, na realidade, principalmente o setor industrial brasileiro está com grandes problemas, sim, porque as tarifas pegaram em cheio. O agronegócio como em todo, principalmente no setor das carnes e da carne bovina, o frango não exporta nos Estados Unidos, mas a carne bovina altamente taxada, o Brasil saiu atrás de outros mercados e tentou, vamos dizer assim, porque o mercado americano é um mercado muito importante, ele era o segundo maior mercado para esse produto brasileiro, do nosso agronegócio, a carne bovina, e na realidade o Brasil saiu para outros mercados. E chamou a atenção, e tem chamado a atenção, Alex Soares, que o México, que não era praticamente um importador de carne brasileira, de repente, nesse cenário, apareceu como o segundo maior importador. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo aí. Se a carne brasileira via México está indo para os Estados Unidos, ou se o mexicano exporta a carne dele para os Estados Unidos e leva a brasileira para o consumo interno. O fato é que não atingiu com grande preocupação todo o setor do agro. Estamos com dificuldades muito grandes, evidentemente, aí independe das tarifas de Trump ou não, que é o caso que nós estamos vivenciando agora no mercado do arroz, que está nos preocupando a todos, que além da crise climática, que colheu boa parte da lavoura de soja do Rio Grande do Sul nessa safra que passou e que trouxe e está trazendo enormes dificuldades ao produtor. Este setor que estava fora deste problema, porque o ano passado o arroz foi muito bem precificado, diga-se de passagem, e que este ano nós estamos com valores exatamente a metade, o que está trazendo também uma enorme dificuldade ao nosso setor. Mas aí são questões mais, creio eu, que de mercado, propriamente houve uma superprodução no mundo, independe dessa questão
do Trump, mas de qualquer maneira nos preocupa sim são as posições ideológicas, porque na realidade este governo que está aí, ele está fazendo alianças que não exatamente que se concatenam com o pensamento do povo brasileiro como um povo, como uma maneira geral de olhar, porque esse alinhamento automático com o BRICS, um alinhamento automático com a Rússia, esse alinhamento excessivo com a China, que nos parece que nós temos que estar alinhados tanto com a China quanto com os Estados Unidos. O Brasil tem que ser um país pragmático, porque nós temos um agronegócio poderoso e precisa de todos os mercados do mundo. Então o país tinha que estar alinhado tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Então, na realidade, esses apoiamentos a favor da Rússia contra a Ucrânia, os apoiamentos que houveram para grupos terroristas, tipo Hamas, tipo Irã, etc., etc., isso realmente nos traz uma preocupação muito grande. E talvez também, independente das questões eleitorais de Bolsonaro, isso está trazendo uma preocupação muito grande, sim, à nação brasileira como um todo. A grande verdade é que nós somos uma potência no agronegócio, gigantes, mas no campo geopolítico, a gente é nanico, né? E a gente tem que absorver isso aí, a gente tem que dançar conforme a música. E pesou muito, né, presidente? Pesou muito esse alinhamento aí com China, com Rússia, nessa decisão de Trump aí do tarifaço. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Presidente, essa semana também fiz um artigo sobre um documento que foi entregue essa semana, quarta-feira, pela Confederação Nacional da Agropecuária, CNA, a autoridades que estarão representando o Brasil na COP. Entre as quais a presidente da Embrapa, também a Roberto Rodrigues, que vai representar a CNA e a agricultura nesses debates aí. É uma antecipação a um debate que vai ser acirrado lá em Belém, né, presidente? Olha, Alex Soares, primeiramente acho que é um equívoco muito grande estarmos fazendo essa COP em Belém, aqui no Brasil, né? Por motivos vastamente conhecidos, vastamente publicados pela imprensa de um modo geral. As grandes dificuldades que está se tendo para que as pessoas venham, para que se dê legitimidade a esta COP, porque nós precisaremos de enormes delegações, que sempre é normal isso aí. Eu já tive em 2 COPs, a de Sharm el-Sheikh no Egito, e tive na de Dubai. Eu só não conseguia a de Baku ano passado, por outros motivos familiares, evidentemente. Tinha um casamento bem no meio da COP de Baku, e foi o Munir Lourenço, que é o nosso homem do meio ambiente, diretor da CNA, que foi lá para acompanhar o agro brasileiro. Mas, na realidade, a nossa grande preocupação, Alex, não é tanto com os estrangeiros, viu, em relação a esta COP. Os Estados Unidos, através do presidente Trump, já deram uma esvaziada na COP, porque os Estados Unidos se retirou do Acordo de Paris, tá, com outra visão do processo. E, na realidade, os europeus, principalmente, eles têm se valido muito das questões ambientais para combater mercadologicamente o agronegócio brasileiro. Porque, na realidade, Alex, é bom que as pessoas entendam, o Brasil é um fenômeno mundial. Se o Brasil é uma potência agrícola mundial. O único setor que o Brasil é potência mundial é o agronegócio. Quer dizer, portanto, o Brasil é um país portador de paz, porque quando nós temos os estômagos plenamente saciados, nós temos paz no mundo. Quando vem a fome, vem a guerra, vem a destruição, que é uma coisa óbvia na história da humanidade. Está cheio disso aí. E, na real, os europeus, eles sempre usaram, porque o agronegócio brasileiro é algo absolutamente inédito, porque, na realidade, até 30 anos atrás, 20 anos atrás, é absolutamente recente, o mundo se alimentava do clima temperado. No hemisfério norte, a comida vinha dos Estados Unidos e vinha... Os mais velhos devem se lembrar, inclusive, do programa Aliança para o Progresso, que vinha comida americana doada
inclusive para o Brasil, e vinha muito. E se alimentava dos Estados Unidos e se alimentava da Europa. E também do hemisfério sul, o país mais capacitado era a Argentina. E era isso aí. De repente, e eis que de repente aparece o Brasil, com os seus agricultores, principalmente oriundos da terra gaúcha, juntamente com a nossa Embrapa, e trouxeram soluções tecnológicas para o grande cerrado brasileiro. Veja bem, até então, existia um ditado entre os brasileiros do Brasil Central: cerrado nem dado nem herdado. E esse pessoal transformou o cerrado e demonstrou ao mundo que é possível fazer, no clima tropical, 2 e até 3 safras no mesmo hectare, no mesmo ano. Ou seja, isto é uma competitividade absolutamente espetacular, que não tem nenhum caso no mundo de clima temperado que consiga produzir tanto produto e a preço competitivo como o Brasil. Por isso que o Brasil é um país que eu chamo assim, arrasa quarteirão. Presidente, deixa eu só interromper. É isso aí que os professores da UFPEL deveriam ensinar para gerar esse orgulho nessa multidão de imbecis aí. Isso aí que era para ser ensinado, isso que era para ser reafirmado, para aumentar até o orgulho deles mesmo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Sim, mas veja bem. Isso é o que eles querem destruir, na realidade. E não é por desconhecimento da Universidade Federal, não é. É por uma falsidade ideológica, porque é falso tudo isso que eles vêm afirmando e que querem justamente com a conivência da universidade, o que é muito pior. Aliás, a nossa universidade hoje, eu já não sei mais se treina a gente ou se deseduca a gente do jeito que as coisas estão sendo levadas, porque o viés ideológico não é uma situação neutra, um ambiente de treinamento, de educação, de preparação de homens para a vida. Não, é preparação para muito de destruição que anda por aí. Bom, presidente, deixa eu só fazer um pequeno reparo na nossa própria conversa aqui. Daqui a pouco nós vamos falar com o diretor da Faculdade de Agronomia da UFPEL, Dirceu Agostineto. Ele se mostrou indignado com isso aí que aconteceu e pediu, olha, só não generalizem, porque nós aqui a gente atende a todos e a gente faz um trabalho. Então, só esse cuidado. Claro, são setores agora. O que aconteceu é que quem assinou esse evento aí é a faculdade. Quem tem que responder também por isso aí é a própria reitoria, né, presidente? Então, só para fazer esse... Que não são todos, não é toda a comunidade docente que compactua com esse tipo de coisa. Sem dúvida nenhuma. Evidentemente que nós não podemos generalizar. Seria uma leviandade da nossa parte combater um ódio com outro, né? E generalizar esse tipo de situação. Acho muito bom, sim, que o diretor da Faculdade de Agronomia venha ao teu Conexão Rural dar explicações, porque, se eu não me engano, eu vi nas redes sociais uma faixa também contra isso lá dentro da UFPEL, na Faculdade de Agronomia, que é uma das faculdades. Eliseu Maciel é uma das mais antigas do Brasil, né? Diga-se passagem, né? Ela tem muita história, a Faculdade de Agronomia de Pelotas. Mas voltando ao tema anterior, da COP30, Alex, o que os europeus estão colocando, essa dificuldade que eles têm de competir com o agronegócio brasileiro, evidentemente que eles, para defender os seus produtores, e estão num papel legítimo deles, palmas para os europeus, que defendem os seus produtores rurais bem diferente daqui do Brasil, diga-se passagem, né? Então eles vêm, sim, querem defender os seus produtores e aproveitam as questões ambientais, de desmatamento, de incêndios na floresta amazônica, ou em qualquer bioma do Brasil, ou seja lá o que for, para denegrirem a imagem do agro brasileiro. É papel deles. Agora, o que nos preocupa, e com esta preocupação é que vamos para a COP, por isso nós já tivemos uma reunião lá na CNA, há um mês atrás, com o embaixador André Corrêa do Lago, que, diga-se passagem, para quem não sabe, ele é neto do Oswaldo Aranha, viu? O embaixador André Corrêa do Lago. Primeiro presidente da ONU, né? Exatamente, é uma grande figura. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo como embaixador do Brasil na Índia, lá numa missão com a ministra Tereza Cristina, e de lá para cá já tivemos vários contatos
juntamente com a nossa CNA, e ele já esteve lá reunido com o nosso presidente João Martins, onde estará também como porta-voz da CNA o nosso ex-ministro da Agricultura, grande figura, Roberto Rodrigues, que esteve no nosso evento conosco aqui em Porto Alegre há 2 semanas atrás, onde estaremos nos defendendo, e a nossa grande preocupação, Alex, não é nos defendendo dos europeus, é nos defendendo da nossa gente. Isso que aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, desse tipo de gente que nós temos que estar nos defendendo, onde eu englobo o Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina da Silva, que é hostil também ao desenvolvimento do agronegócio, diga-se de passagem, é muito hostil, né? É contra este tipo de gente que nós, pela CNA, nós do agronegócio brasileiro, estaremos nos defendendo. Nem é tanto quanto o pessoal lá de fora. O lado de fora está no papel deles. O problema é o pessoal aqui dentro do nosso país. As ONGs, muito financiadas pelo próprio governo brasileiro, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, esse tipo de situação é que nos preocupa evidentemente. Enquanto nós éramos, como brasileiros, estarmos unidos nas nossas posições, demonstrando cada vez mais esta eficiência que o agronegócio vem comprovadamente demonstrando, não. Nós estamos brigando internamente. Olha a dificuldade que a própria Petrobras teve para explorar lá a margem equatorial, que agora estão recém saindo as primeiras licenças, que, convenhamos ou não, nós sabemos que os grandes problemas ambientais do mundo advêm da indústria petrolífera, sim, não temos a menor dúvida. Agora, sempre fazemos a pergunta, o mundo já consegue fazer essa transição a tão curto espaço de tempo assim? Ou se cortasse o petróleo de hoje para amanhã nós não voltaríamos à idade da pedra? É evidente que sim. Nós não temos ainda, não existe nenhuma forma de energia mais barata que a utilização do petróleo. Evidentemente que também aí o Brasil, olha bem, aí também o Brasil aparece como uma grande solução. Olha os investimentos que estão sendo feitos em energia limpa no nosso país, etanol a partir do milho, lá no Brasil Central, investimentos bilionários, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, também aqui em Passo Fundo, a B8, né? Fazendo investimentos bilionários, não é bilionários, é bilionários, através de uma matriz energética limpa que o Brasil tem, porque a grande matriz energética do Brasil é a matriz hidroelétrica, e fazendo investimentos em fotovoltaica, fazendo investimentos em energia eólica, evidentemente, e o etanol para utilização, assim como o biocombustível, para utilização e substituição direta ao uso do petróleo. Então, nenhum país tem essa condição. Agora, vim agora e tentarem denegrir esta imagem do agro brasileiro, isso se compõe fortemente de uma ideologia. Tem uma ideologia que apoia, que é a mesma que apoia o MST lá na UFPEL. Então, está feita a analogia. Bom, agora são 8 horas e 25 minutos, o programa que tem oferecimento do Senar RS, da FUBRA, do Sicredi e da Fortral New Holland. Quem está na nossa escuta é o nosso secretário estadual da Agricultura, Edvilson Brum, lhe manda um abraço aí, viu, presidente? O senhor está onde, presidente? O Edvilson Brum, grande secretário, um grande abraço ao amigo Edvilson, né? O senhor está em Brasília? Como é que é, Alex? O senhor está em Brasília? Não, olha, Alex, cheguei ontem, eram 2 horas da manhã em casa, porque eu estava em Salvador, porque na realidade nós saímos de Brasília, passei a semana toda fora, aí saímos de Brasília, que estávamos lá em reuniões de diretoria e justamente lançando esse documento da COP, depois fomos à Feira de Santana, na Bahia, para inaugurar lá um centro de excelência do nosso Senado, a exemplo daquilo que estamos fazendo lá na Ulha Negra, diga-se de passagem, um movimento de assentamentos da reforma agrária, e hoje estamos tendo um bom relacionamento com o próprio prefeito do PT de lá, da Ulha Negra, porque ele tem colocado com muita qualidade a importância desse investimento que o Senado está fazendo para o Estado. Ele está com uma visão absolutamente diferente desse pessoal do MST, evidentemente, embora tenha muitos assentamentos, que ele também, partindo do princípio que não há eficiência produtiva, não há desenvolvimento sem treinamento e sem educação. Então nós estamos com esse grande investimento, que aliás é o maior do Brasil,
justamente para treinamento de mão de obra, qualificar a mão de obra para poder sentar numa colheitadeira, numa plantadeira, num trator que puxa a plantadeira, obviamente o cara não vai sentar na plantadeira, num pulverizador, para aprender manejo de drones, irrigação, que vamos também ter pivô central, e cursos realmente bem mais intensos para que possamos treinar essa gente, os nossos colaboradores. E se nós o treinamos e qualificamos para subir uma colheitadeira, também o salário que entra no bolso dele é muito superior, evidentemente, porque aí ele vai conseguir tirar tudo aquilo que a máquina produz. Porque hoje, da maneira que está colocada, dentro de um determinado empirismo, nós não temos como extrair toda a tecnologia embarcada que estão nos oferecendo. Nós, produtores, pagamos 100% do valor da máquina e não conseguimos tirar mais do que 60% daquilo que ela oferece, por falta de qualidade de operador. Então, na realidade, este curso lá da Ulianei, este centro de treinamento do Senar do Rio Grande do Sul, não está sendo utilizado nenhum recurso federal, todo do Senar do Rio Grande do Sul, recursos que nós, durante nossa gestão, economizamos justamente para fazer esse tipo de investimento e que está sendo feito e será entregue à sociedade gaúcha lá por mês de abril do ano que vem. Então, na realidade, são coisas muito importantes que estão acontecendo. E há uma visão do presidente João Martins, um grande presidente, dias passagem, de fazer diversos centros pelo Brasil inteiro, para qualificar o Brasil inteiro, porque, dias passagem, nós vivemos num país continental, não é, meu amigo? Com diferenças culturais absolutamente díspares. Basta dizer que a única coisa que eu acho que nos une nesse país continental é o idioma e o hino, né? Porque culturalmente, às vezes eu fico pensando, o que tem que ver um gaúcho com outro similar lá do Rio Grande do Norte, que é outro Rio Grande também, né? As culturas são diferentes. Nós temos que entender este processo e essas escolas do Senar, dentro da cultura local, dos hábitos locais, do desenvolvimento local, estará treinando gente no Brasil inteiro. Então, a nossa é uma grande escola que está sendo feita aí na Ilha Negra. Tem um simbolismo muito grande nisso aí, Ilha Negra, que é referência, né, dos assentamentos e também dos protestos. Mas eu gostei também muito o prefeito Fernando Campani, viu, Gideão? Inclusive lá no discurso, no lançamento da Pedra Fundamental, falou no discurso dele que sempre teve em lados opostos ao senhor, né? E lembrou lá daquelas batalhas lá da década de 90, né? Com o Gideão, com o Nestor, aquele negócio todo lá Mas ele disse que estava tudo superado, por ele estava tudo bem. Não, é uma grande figura. Para a gente fechar, Gideão, eu gostaria de saber do senhor, como é que está essa função aí? A gente vê relatos cada vez mais dramáticos de produtores que estão endividados. A Farsul que liderou essas negociações aí com o governo. Já saiu essa circular aí do BNDES autorizando os gerentes a abrir esses financiamentos aí, presidente? Perfeito, Alex. Antes de eu seguir nessa tua pergunta, eu quero concluir a COP. Tá. A CNA está fazendo um investimento muito forte, porque a Embrapa, essa grande Embrapa maravilhosa que nasceu no Brasil, hoje, como todos os setores do governo brasileiro, está sofrendo grandes dificuldades financeiras. E nós, pela primeira vez, estamos fazendo uma agrizone. É a primeira agrizone que possa existir numa COP no mundo. Né, que nós temos, juntamente com a Embrapa, financiado pela CNA. A CNA que está pagando a conta, vai gastar bastante recurso nisso aí, para demonstrar às delegações estrangeiras, demonstrar aos governos estrangeiros e a quem interessar possa a qualidade daquilo que nós fazemos em termos de agricultura no Brasil. Então, teremos uma estação da Embrapa lá em Belém, que será a Agrizone, em que nós estaremos levando delegações. E não só isso, estaremos levando, e eu estarei lá, na segunda semana da COP, que é a mais importante, eu estarei passando toda semana lá, justamente levando também delegações estrangeiras a visitarem propriedades rurais no estado do Pará. O estado do Pará, por si só, é um continente, viu, Alex? Sim. É muito grande o estado do Pará. Sim, conheço lá. E um potencial incrível de produção. Muito tolhido pelas questões, dificuldades de questões jurídicas, de segurança jurídica,
de propriedade da terra. O estado do Pará nos parece que é uma bagunça, a não ser algumas pequenas regiões do Pará, que já estão muito, exemplo de Paragominas, que estão muito desenvolvidas. É um estado que tem dificuldade por causa da insegurança jurídica sobre o direito à propriedade. Lá por questões ambientais, por questões indígenas, por questões de invasão de terra, seja o que for. Tá? E é um estado fantástico, disso. Não, e o pessoal tem como referência o Marajó por causa dos búfalos. Não, mas o Pará tem uma produção agropecuária forte. Tem, a maior pecuária do Brasil hoje está no Pará. Tá? A agricultura é o único estado que no futuro poderá superar o estado do Mato Grosso. Olha o potencial do nosso Brasil, né? Que poderá superar o estado do Mato Grosso, que hoje é o líder, indiscutível, é o estado do Pará. Mas depende de uma série de soluções de ordem fundiária para que o estado possa continuar. Mas dentro desse cenário, nós estaremos levando também pessoas estrangeiras para conhecerem a nossa realidade. Bom, a respeito do endividamento que nos preocupa demasiadamente, a Farsul sempre esteve, desde o ano passado, antes da colheita desta safra frustrada do ano passado, a Farsul já vinha discutindo com o governo, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, as soluções para o endividamento crescente no estado do Rio Grande do Sul, juntamente contraído pelos nossos produtores, e não por falta de gestão, não, porque realmente eu tenho anunciado, os nossos números indicam que nós perdemos aí 50 milhões de toneladas de grão desde a safra 2020-21 até a safra passada que se colheu no início desse ano. Bom, colocado isso, nós estivemos sempre pressionando, tivemos trabalho fantástico de homens que tiveram um destaque. Eu destaco o senador Luiz Carlos Reis, eu destaco o ministro que tive com ele esta semana no evento de pecuária lá em Brasília, Augusto Nardes, do TCU, que teve um papel importante, assim como Pedro Westphalen, deputado federal, que teve um papel importante, e que culminou com aquele relatório feito pela Farsul e conduzido pelo deputado Afonso Ram. Justiça se faz a todos esses homens, deputados e senador, que trabalharam para acharmos alguma solução. E a solução na Expo Inter, ela veio, ainda que veio aquém das nossas necessidades, porque a Farsul apontava uma necessidade de 27 bilhões de reais, o governo veio com 12 bilhões. Nós sempre dissemos, não é suficiente, mas ajuda sim. E não somos nós que vamos devolver os 12 bilhões, não, de jeito nenhum. Evidentemente que veio para ajudar o produtor rural do Rio Grande do Sul, embora seja para todo o Brasil, mas devido à construção do arcabouço jurídico que mantém essa medida provisória, o grande aqui-roado vai ser o estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. E já houve, a medida provisória saiu, depois o voto do Conselho Monetário Nacional saiu, nós só estamos esperando a resolução, que esperamos para segunda-feira, no mais tardar até quarta-feira, a resolução do BNDES, porque o recurso parece que vem do Erário Nacional. Ainda que nós tenhamos apontado que o governo poderia usar o Fundo Social do Pré-Sal, o governo não quis usar esse recurso, mas, enfim, parece que ele quer continuar esgaçando esse arcabouço fiscal malfadado e mal criado arcabouço fiscal. Ou algum novo programa social que vem por aí, né? Hein? Ou algum novo programa social que vem por aí. Provavelmente sim. E eu acho que é isso que eles vão usar. Não sei se podem, viu? Porque a regulamentação do Fundo Social é muito clara. E uma das coisas que ele pode ser usado é para mitigar os efeitos climáticos, os efeitos nocivos do clima. Ele pode ser usado para isso. Mas o governo não quis saber. Mas também para nós, produtores rurais, não nos interessa de onde vem, nos interessa a solução. E parece que até essa semana que vem nós já temos informação que o sistema financeiro já está se adiantando na solução do problema da rolagem da dívida dos produtores, evidentemente, e o que nos preocupa de sobremaneira, Alex, é que o sistema como um todo ficou exaurido. O sistema financeiro ficou exaurido,
o sistema das cooperativas exaurido, as revendas exauridas, as cerealistas exauridas, ficou muito dinheiro no ar e que isto pode ser, de certa forma, pelo menos numa parte substancial, ser reorganizado, porque na realidade a grande dificuldade que nós estamos vendo é que o produtor até ele pode chegar lá, ele tem uma semente, não sei o que, ele tem algum herbicida, alguma coisa, mas ele não tem como tocar essa lavoura com alta tecnologia. E isso nos preocupa de sobremaneira. Então, nós não só temos que rolar a dívida dos produtores para 9 anos, o que é um bom prazo, sim. O juro está compatível, eu diria assim, porque o juro continua sendo muito elevado. 6 a 8, 10% né? Para os demais produtores ainda é um juro elevado, mas o juro não é culpa do sistema financeiro, não é culpa do Banco Central, é culpa da má administração do nosso país, porque o juro não é causa, o juro é consequência. Quando eles afetam esse próprio arcabouço fiscal, significa que o governo, sem ter essa fonte de recursos, cada vez injeta mais dinheiro na economia, o que ali adiante vai resultar possivelmente até em inflação. Isso só não está acontecendo porque Donald Trump tem intervindo, baixado a cotação do dólar, desvalorizado o dólar, que o real tem se valorizado, e por isso nós não temos aí inflação dentro do país, porque na maneira que está sendo construído e administrado o país, está tudo indicando, e está lá o próprio Boletim Focus e todo mundo dizendo que a inflação ela vai ressurgir em algum determinado momento. Ela já teve periclitante ali quando o dólar teve a R$6, diga-se passagem. Hoje o dólar deve estar na faixa dos 5,30, o que tem prejudicado as exportações brasileiras, inclusive o próprio arroz, porque a nossa solução do arroz é Porto de Rio Grande, é descobrir mecanismos para exportarmos arroz, não tem outra saída, e há outro caminho. Também eu aproveito, Alex, que é muito ouvido pelos arrozeiros. Pessoal, nós em Federal Arroz temos conversado muito com o presidente Denis e o nosso departamento econômico, através do Antônio da Luz, tem nos dito, nós só temos uma solução para a lavoura de arroz, minha gente. É diminuir os hectares plantados, diminuir o tamanho da lavoura. Senão, ano que vem, esse ano já está previsto um estoque de passagem acima de 2 milhões de toneladas, isso é suficiente para manter o preço do arroz lá embaixo. Então, ano que vem nós vamos vender arroz mais barato do que esse ano, se nós não tomarmos a liderança como produtores rurais, a iniciativa, nem a liderança, a iniciativa de diminuirmos o tamanho da nossa lavoura, sim. Porque, na realidade, outro dia, até vocês aqui no Conexão deram a notícia, a própria Índia está exportando esse ano 40 milhões de toneladas de arroz, que é o maior produtor mundial de arroz. Né? Tudo ajudou, né? Tudo ajudou esse ano. É uma questão de mercado, o mercado está inundado. E ainda tive a oportunidade lá na nossa Expo Inter, na nossa fala na Expo Inter, ainda falar para a Conab, não ter mete nisso aí, porque aí tu distrai a lavoura mais ligeiro. Porque se a Conab fizer estoques reguladores grandes, nós já temos essa experiência no passado. A Conab nunca resolveu o problema de ninguém. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, não é de proteção ao produtor. De passagem, ela vai depois manter lá adiante o preço barato, achatando a lavoura de arroz. Então é melhor que nós soframos agora um pouco, mas que diminuamos, possamos diminuir o tamanho da nossa lavoura. Eu, na minha casa, já tomei essa iniciativa, já estou diminuindo a metade a minha lavoura, estou diminuindo a metade, porque realmente com esse custo que está aí, com essa taxa de juros que está aí, nós plantamos arroz para vender a R$50, minha gente, é extrema-unção. Então vamos ter muito cuidado com essa condução que depende mais de nós que do governo, porque se nós atirarmos para a mão do governo, ele, em vez de nos matar só este ano, vai nos matar o ano que vem, no outro, no outro, no outro. E não adianta pensar assim, né? O vizinho vai plantar menos, eu vou plantar mais. Não pode ser assim também. Mas é uma visão absolutamente equivocada, né, Alex Soares? Nós já vimos isso no passado. Eu acho que as pessoas têm que tomar iniciativa, porque... Consciência, né? Veja bem, o ano passado nós vendemos arroz a 120, todos são testemunhas da nossa briga, nós em Federal Arroz, no tempo era o Alexandre Velho presidente. A nossa briga com o ministro Fábio, inclusive que ele chegou a cortar relações comigo na Farsul. Não falava mais comigo, porque nós provamos e comprovamos que nós tínhamos arroz, tínhamos colhido, nosso problema era logística e se vendeu arroz a R$120. Quantos hectares a mais nós teríamos que ter hoje para fazer o mesmo dinheiro que fizemos no ano passado?
Quer dizer, praticamente impossível. Né? Então, se nós diminuirmos o tamanho da lavoura, e esse é o raciocínio que temos que fazer, nós podemos voltar a precificar o arroz. Não digo que vá a 120, nem a 100, mas que vá para um valor compatível com a atividade, com a manutenção da atividade, com os custos da atividade. Agora, se plantarmos excessivamente de novo, nós vamos vender abaixo do custo da produção e vamos começar a quebrar, como nós já vimos muito lá atrás, desde o presidente Speroto, várias vezes eu participei dessas negociações, dessas discussões em termos das crises da lavoura do arroz, e muitas vezes produzido pela nossa eficiência, porque nós arrozeiros somos muito eficientes, a produtividade é muito elevada. Se fez o projeto 10 do IRGA lá atrás, hoje as lavouras, quase todo mundo chegou a entre 9 toneladas, 10, 11, até 12 toneladas por hectare, ou seja, é muita eficiência produtiva. Isso aí nós temos que dizer, bom, então eu vou diminuir o tamanho da minha lavoura, vou tentar vender mais, que me compensa. Evidentemente, aí eu posso ter um lucro. Agora, se pensarmos em plantar mesmo a área do ano passado, né, vai ser feia a coisa. Ontem nós fizemos contato novamente com o Edgar Preto e provavelmente no próximo programa estará aqui. Ele estava em São Lourenço do Sul ontem, aliás, mas ele não estava em atividades da Conab. Ele que é um provável candidato a governador do estado no ano que vem pelo PT, mas esperemos aí que essa semana a gente tenha uma palavra, porque a Conab ela é muito importante nesse momento. Presidente Gideão, quero lhe agradecer muito pela atenção dispensada a nós essa semana. Sempre quando o senhor participa aqui, a nossa audiência vai lá em cima, viu? Então tá tudo kits, viu? Muito obrigado, Alex Soares. Eu aproveito Conexão Rural. Esta semana, dia 2, teremos eleições na Farsul para presidente. Temos o nosso candidato Domingos Velho Lopes, candidato único, portanto já está reeleito, será o próximo presidente da Farsul. Mas eu apelo aos nossos, através do teu programa, aos presidentes de sindicato que porventura estejam nos ouvindo, que venham aqui para dar força para a próxima diretoria. O que nós temos na nossa mão, Alex Soares, nós produtores rurais, para nos defender é o nosso sistema, que parte do sindicato rural, com sede em cada município, passa pelas federações, somos 27 federações, e passa pela nossa CNA da Brasília, que está no epicentro, evidentemente, das decisões nacionais. E temos uma nova diretoria, também será eleita, mas aí não depende do voto, depende do meu voto, depende do voto dos presidentes. Das federações. A eleição da CNA será dia 8, onde nós estaremos sendo levados também com muita honra, diga de passagem, a primeira vice-presidência da nossa CNA, mas então, só para manter este panorama. Presidentes que estejam nos ouvindo, cheguem na Farsul, na eleição, para votarem, porque vão dar força para quem vai dar continuidade ao trabalho que vem desde o tempo do presidente Speroto, saudoso presidente Speroto, continuou por nós, e agora teremos outro grande presidente, se Deus quiser. Mas precisamos do apoio de vocês. Bom fim de semana para o senhor, nos vemos. Muito obrigado, Alex Soares. Estou em Porto Alegre, saindo para Bagé agora, porque eu ainda quero ir na minha Santa Maria, né, cara? Já faz uns quantos dias que eu não consigo chegar lá para ver como é que está a coisa, porque parece que a primavera realmente está exuberante, as pastagens melhoraram bastante, né? E a pecuária idem. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Alex. Abraço. Presidente da Farsul, Gideão Silveira Pereira, falando aqui no Conexão Rural, quando são 8 horas e 45 minutos. O programa que tem o oferecimento da Blueville, do pão ao carreteiro, a Blueville tem tudo. Sementes Rancho King, a